pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus nesse dia glorioso. Estamos aqui mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo, mediante as obras do Espírito Santo de Deus, trazendo algo que o Senhor colocou em meu coração. Hoje eu quero discorrer com vocês, fazermos um breve estudo sobre a doutrina da salvação, a soteriologia. Nós iremos falar sobre salvação. Nossa linguagem bíblica que nós iremos utilizar, está aqui a palavra de Deus, a Bíblia, é a linguagem Almeida Revista e Corrigida. Amém? E a pauta principal, onde nós vamos estudar essa doutrina, é dentro da teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É uma ferramenta de estudo que ordena os textos bíblicos. Ela ordena, organiza, harmoniza os textos voltados a determinado tema, determinado assunto dentro da palavra de Deus. E para que nós possamos entender a doutrina da salvação, existem alguns termos, até mesmo, digamos que termos técnicos, que são muito utilizados no nosso dia a dia, na vida cristã, no cotidiano evangélico, que muitas vezes nós não sabemos o significado. E nós vamos aqui aprender alguns termos, alguns significados, para lá na frente a gente conseguir entender o que o Espírito Santo quer falar no nosso coração. O conhecimento, ele sempre é bem-vindo e temos que aprender da palavra de Deus, Então, em primeira mão, nós vamos discernir o que é doutrina cristã, A doutrina é um termo retirado da Bíblia Sagrada, que quer dizer que é um conjunto de princípios, de crenças, de ensinamentos que constituem uma teoria ou um sistema de ideias terminantes, ou seja, tem começo, meio e fim. A doutrina cristã, ela serve como um norte, ela serve como a resolução de problemas na vida cristã. Então a doutrina, ela nos norteia, ela nos ensina, ela nos mostra o que é certo e o que é errado, o que devemos ou não fazer. Então a doutrina basicamente é isso. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, sã doutrina, a doutrina de Cristo. Amém? Essa doutrina, a doutrina cristã, a doutrina de Cristo, a doutrina bíblica, são termos que a gente vai ficar sempre repetindo, mas que é necessário, verdade? Ela tem o objetivo de resolver os nossos problemas. Quando nós buscamos dentro da palavra de Deus, quando nós nos empenhamos na palavra do Senhor, são as doutrinas, os ensinamentos de Cristo que vão organizar os nossos pensamentos sobre determinado assunto e vão nos, digamos que nos libertar, vai nos ensinar que caminho devemos percorrer, o que é certo e o que é errado. Outro termo muito utilizado é a soteriologia, que é uma doutrina cristã da salvação mediante a vida e obras, ou seja, ministério de Jesus Cristo. Essa doutrina, ela se firma como um discurso sobre a redenção e a salvação do ser humano. As duas maiores linhas soteriológicas cristãs, dentro do cristianismo, são o calvinismo, que foi fundado por João Calvino, foi um teólogo francês que viveu entre 1509 a 1564, e também temos o arminianismo, que é fundado pelo teólogo holandês Jacobus Arminius, o Jacó Armínio. As duas se divergem quase que totalmente, porque no calvinismo é ensinada a doutrina da predestinação, de que o homem já vem predestinado a ser salvo ou não. E no arminianismo, nós aprendemos que a doutrina, mediante a morte do Senhor Jesus Cristo no Calvário, é através também do livre-arbítrio, através do livre-arbítrio. O homem escolhe se quer ser salvo ou não. E é essa última doutrina, que nós somos provenientes dela, que nós vamos fazer nosso breve estudo. Doutrina de Jacob Arminius, arminianismo, que é a linha que nós seguimos e que vamos estudar, os textos bíblicos nessa tarde. Então, o arminianismo sustenta a doutrina, um ensinamento
da propiciação, né? O que é a propiciação? A linguagem cerimonial onde Deus, né, ele aplicou sua justiça no Filho para que fôssemos salvos, né, para que fôssemos comprados, resgatados, né? Na propiciação, Jesus enfrenta a ira do Pai. Então a propiciação é como se fosse uma troca. Jesus pagou o preço por nós, né? Dentro da propiciação, nós vamos ver alguns pontos muito importantes. Nós vamos ver o texto que nos respalda sobre a propiciação. Fica em 2 João, capítulo 2, versículo do 1 ao 2, diz assim a palavra: Filhinho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João, segunda carta do apóstolo João, capítulo 2, do versículo 1 e o versículo 2. Amém? Então a propiciação, ela é a obra de Jesus Cristo para a redenção do homem, né? Dentro da doutrina da propiciação, desse ensinamento, nós temos 3 pontos principais que eu separei aqui. O primeiro é a redenção. O que é a redenção? A redenção, ela tem a ver com a compra, tem a ver com compra, com resgate. Estávamos em cativeiro, Cristo nos resgatou, ou seja, nós fomos redimidos, né? Essa é a redenção. Efésios, no capítulo 1, do versículo 7 ao 10, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Aqui nesse versículo nós vemos a perfeição de Deus, a plenitude do tempo, o tempo certo, o tempo exato, né? E Cristo foi cheio de sabedoria, de prudência. Então ele se fez propiciação por nós de maneira perfeita, agradável aos olhos de Deus e dos homens, né? Todo aquele que crê sabe que a obra de Cristo foi uma obra perfeita. Também temos um versículo em Colossenses capítulo 2, 14, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a no madeiro. Ou seja, a redenção, Jesus nos comprou, cravou no madeiro a nota, né? A nota promissória, a nossa dívida, o débito, né? O débito que nós tínhamos com Deus, as dívidas dos pecados, das ofensas, Jesus cravou no madeiro mediante a sua obra. Está lá no madeiro, né? Amém? Segundo ponto na propiciação, né? Ou seja, a redenção pelos nossos pecados, também tem a reconciliação com Deus, né? Aquilo que nos torna próximos de Deus, amigos. Vamos ver o que diz em Colossenses no capítulo 1, versículo 21 e 22. A vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, Jesus ao descer ao Calvário, né, a ir até o Calvário, ele reconciliou através da sua morte na cruz. Ele não devia, ele pagou o preço por nós, ele reconciliou o homem com Deus. Por isso que quando às vezes a pessoa cai, se desvia, sai da presença de Deus, ele sente o vazio, né? Ele sente a falta, ele sente que ele não é mais amigo de Deus. Sente. Muita gente sente. Quando se desvia, quando se afasta do Senhor. Ah, mas por que você fala isso com tanta propriedade? Porque eu já me afastei, já saí da igreja há um tempo atrás e eu senti que eu não tinha mais a amizade com Deus, eu não tinha mais aquela intimidade que a gente chama, né? É uma linguagem muito utilizada no meio evangélico. Então a gente perde essa amizade, mas mediante o sacrifício de Cristo, ele nos reconcilia com Deus, né? Quando o homem se arrepende dos seus pecados, das suas obras. Eu me arrependi de ter me desviado e tive um processo para voltar e hoje me sinto tão aliviada,
quando eu sinto que eu tenho acesso com o Pai, né? Que eu tenho essa intimidade de falar e Ele responder, porque é uma via de mão dupla. Servir a Deus é maravilhoso, principalmente por essa razão. Deus, Ele, além de cuidar de nós, Ele se preocupa conosco. E como diz em Jeremias capítulo 33, 3, clamas a mim, responder-te-ei. Então Deus, Ele tem prazer de se revelar para o ser humano, né? Deus, eu sinto assim, Deus se fez conhecido, né? O principal objetivo do Senhor é se fazer conhecido do ser humano, porque a política de Deus desde o Jardim do Éden foi a salvação do homem, sempre vai ser, né? Então todos os planos bíblicos, os projetos que você vê de Deus dentro da palavra é para a salvação do homem, não para a perdição. Deus sempre quer salvar, né? Deus sempre trabalha na nossa vida para nos salvar. Por isso tanto perdão e tanto amor mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Maravilhoso o nosso Deus. Outro ponto importante dentro da propiciação é a justificação. A justificação, ela é uma linguagem jurídica, que, né, é um termo jurídico que denota do sacrifício de Jesus. A justificação, ela é um argumento que nós temos para nos defender, né? O justo, o que é o justo? O justo é o pecador justificado. Então Jesus, com a sua morte, Ele nos justificou. Então nós argumentamos isso, de que nós somos salvos mediante a morte de Jesus na cruz, o sacrifício, né? O cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Jesus morreu lá na fundação do mundo? Não, Ele morreu aproximadamente uns 2000 anos atrás, né? Mas quando se fala disso, Deus está falando conosco sobre o projeto. Deus lançou um projeto de salvação, de redenção do homem, né? Antes da fundação do mundo, porque Deus é onisciente. Deus sabia que o homem iria pecar, mas Deus já havia na sua mão o trunfo, né? Ou seja, o projeto de salvação do homem. Então nós somos justificados mediante isto. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus, nós somos justificados. Lá em Atos capítulo 13, 39 diz assim: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então todo aquele que crê em Jesus, na obra redentora, ele é justificado. Pela lei de Moisés, nenhum homem se justificou, né? Pela lei de Moisés, nenhum homem, não é que nenhum homem se justificou, não foi isso que eu quis dizer. Pela lei de Moisés, nós não conseguimos ser justificados, só mediante o sacrifício de Jesus, né? Então, mediante esses termos, alguns termos aqui mais ou menos explicados, espero que você esteja entendendo. Aquele que não estiver entendendo pode deixar no comentário, né, fazendo pergunta, que a gente vê o que pode responder na medida do possível, já que não somos detentores de todo conhecimento. E a palavra de Deus, quanto mais nós estudamos, mais nós entendemos que precisamos estudar, porque não sabemos nada. São coisas muito profundas. Amém? Então, mediante, né, esse breve entendimento, agora nós vamos ver em si a salvação, né? Primeiro, ser salvos de quê? Nós precisamos ser salvos. Salvos de quê? Primeiro, da lei, da carne e do mundo, né? Porque a lei escraviza, a carne domina e o mundo engana. E essa lei da carne, do mundo, o engano, ela entrou em vigor lá no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram, entrou em vigor essa lei. Nós fomos condenados à escravidão, ao engano e às coisas mundanas, né? Ao sofrimento, a tudo aquilo que não é bom. Amém? Então, nós temos que ser salvos do mundo profano, não é verdade? Vamos ler o que diz Romanos capítulo 15, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, de Adão e Eva, ou seja, lá do Jardim do Éden, o pecado entrou e foi passando de geração em geração. Então todos pecaram, todos nós somos considerados pecadores, filhos do pecado. 1 Coríntios 15, 21 ao 22 diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em
Cristo. Então, o projeto de Deus de salvação, de redenção em Cristo Jesus, né, ele ultrapassa, ele excede o pecado de Adão. Então, por Adão entrou a morte e por Jesus entrou a vida. Ok? Coisa linda, né? O que nós devemos fazer para ser salvos? Né? Nós entendemos que ser salvos de quê? Da lei da escravidão da carne e do mundo profano. E o que nós devemos fazer para ser salvos? Crer. A Bíblia diz em Atos 16, 30, 31, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crer em Jesus é crer na vida dele e no ministério, nas obras que ele fez, né? Tudo isso que está escrito, que Deus, com toda a sua soberania, com toda a sua magnitude, autoridade, inspirou homens através do seu Espírito Santo e deixou para nós a sua carta aberta, que é a Bíblia Sagrada. Então nós temos que crer no que a Bíblia diz, né? Então Romanos 10 diz assim: e como que nós vamos crer? Não é verdade? Então diz a palavra: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, é a palavra de Deus que vai nos fazer crer. Nós temos que ouvir esta palavra, ler esta palavra, meditar nela. Ela é a fonte que joga para a vida eterna. Então é mediante a palavra de Deus, pela a fé, pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que crer. Ponto final. Amém? Mas o que é crer? É só acreditar? Eu acredito. Mas é só isso? Não. Crer é fé e obras. Porque nós temos que crer na vida e nas obras de Jesus Cristo. Então nós temos que crer e também termos obras, crer e fazer, né? Crer e fazer acontecer. Amém? O que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Eu estou esperando, crendo numa coisa que eu não vi, mas eu creio. Isto, né, é fé. E as obras? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui está a obra. Se com a tua boca confessares, palavra, verbo, ação, obra. Não é só crer. Ninguém sabe que eu aceitei Jesus, que eu sou crente. É só no meu coração, na minha mente. Cadê as obras? Tem que ter as obras. Testemunhar, testificar a sua fé, né? Jesus veio ao mundo, né? Ele se mostrou ao mundo, ele morreu na cruz do Calvário, muita gente viu, não foi escondido, não foi no pensamento, não foi obras, foram gestos, foram atitudes, ações. Então o crer em Jesus não é só acreditar e amanhã tá praticando tudo errado, não. É obras, amém? Seguindo aqui na palavra: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se crê para a justiça, se faz confissão, obra, ação, amém? Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, no versículo 9 ao 13, esse texto que eu li. Mas eu quero chamar a atenção para esse último versículo, versículo 13, do capítulo 10 de Romanos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é um verbo de ação, de fazer, invocar. Invocar é algo a mais do que pensar. É falar, invocar com ímpeto. Né? E não é somente aqui, trazendo para o entendimento, não é o falar, mas é ação, é modo de vida. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que defender o ministério, aquele que pregar a palavra, aquele que se posicionar, né? O posicionamento será salvo.
Amém? Então não é só acreditar, que nem muitos estão pregando por aí. Só crer e está tudo bem, o importante é crer. Não. Tem obras, tem ações que precisam ser praticadas dia a dia. Né? Então crer em Jesus denota fazer as obras que Ele fez. E Ele, né, pagou o preço para sermos salvos, mas também nós temos uma caminhada aqui na terra, né? Abandonando as práticas pecaminosas. Necessário vos é nascer de novo. Então aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Está na Bíblia. Então, quais as obras que Jesus fez? Vai para a Bíblia, vai ler os 4 evangelhos, Atos, né? A Bíblia inteira. Você vai ir falando de Jesus. Como foi a sua caminhada? Como foi as obras que Ele fez? É o que nós também devemos fazer. Amém? E em Mateus capítulo 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha, outra ação, siga-me. Faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo, siga-me. São ações, são obras. Amém? João 3,3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Outra ação, nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta para Jesus: pode uma pessoa, né, o homem entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer? Jesus: não, é da água e do Espírito. Pensamento, modificação na mente, arrependimento. Arrependimento vem do grego metanoia, a ação de mudar a mente, de mudar as atitudes, os pensamentos. Pecou, não peques mais, não é isso? Roubava, não roube mais. Mentia, não mintas mais. Se arrependeu e não pratica. Arrependimento não é choro, não é só choro. Arrependimento é abandonar as práticas. Né? Então o nascer de novo é simbolizado pelo batismo nas águas. Ali está simbolizando que nós estamos morrendo para o velho homem, para o mundo, e nascendo para Cristo, para Deus, né? O significado do batismo, o nascer de novo como nova criatura. Ali nós estamos mostrando para o mundo físico e o mundo espiritual, que nós estamos cercados de uma tão grande testemunha, né? A Bíblia diz. Então nós estamos cercados pelo mundo espiritual, que nós não vemos, não temos acesso, mas eles estão nos vendo. Tem uma nuvem de testemunhas, de anjos, de demônios, de arcanjos e etc., que estão observando e vendo as nossas ações. Amém? Glória a Jesus, Deus é fiel. 1 Timóteo 2,15, salvar-se-á, porém, dando a luz na fé, na caridade e na santificação. Obras, caminhada. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Então crer em Jesus implica ações, gestos, obras. João 14,12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então aquele que crê em mim fará o quê? As obras que eu faço. Ação. Eita, que palavra repetida, né? É para poder fixar na mente. Porque tem muita gente que acha que é só confessar Jesus e vida que segue do mesmo jeito. Não. Claro que tem um tempo, claro que o Espírito Santo, ele trabalha e vai convencendo o pecador do seu pecado. Porque uma obra é a de Jesus e a outra é a do Espírito Santo. Uma obra é da igreja, no caso, e a outra é a do Espírito. Então, qual é a minha obra como missionária, como pastora, como serva de Deus, como pregadora da palavra, como diaconisa, como missionária, como crente? A minha obra é pregar. Eu prego, eu ensino a palavra. Mas quem dá o crescimento é Deus, é o Espírito Santo que vai convencer. Não sou eu que vou convencer o pecador do pecado. Porque que hoje tem muita confusão dentro das igrejas, né? Confusão entre os irmãos e confusão entre aqueles que pregam a palavra de Deus para os perdidos, né? Digamos assim. E há confusões e controvérsias porque eles querem fazer a obra do Espírito. A obra do Espírito Santo é convencer. A gente quer logo que a pessoa mude a roupa, não corte mais o cabelo e faça isso e não faça mais aquilo. E não é assim, é uma caminhada, né? Temos que esperar o tempo da pessoa, que esta é a obra do Espírito. É o Espírito Santo que vai convencer. Porque se eu convencer alguém de que, um exemplo, você não pode mais usar essas roupas que você usa,
ela pode até me ouvir, me obedecer, ela não vai mais usar, mas ela vai todo o tempo olhar para a roupa dela no guarda-roupa e dizer, meu Deus, podia vestir essa roupa. Mas quando é o Espírito Santo, não, ele limpa de dentro para fora, a pessoa automaticamente, sozinha, sem ninguém pressionar, vai lá, pega aquela roupa e diz, pai, eu não quero mais esse aqui, não é conveniente, não me sinto bem e tal, e pronto, ninguém faz ela voltar atrás. Amém? Então, uma obra é de Cristo, outra obra é do Espírito Santo. Uma obra é de nós, que somos enviados por Ele, e a outra é a do Espírito Santo. Mas temos que fazer as obras que Jesus fez. Então, isso é crer em Jesus. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Qual foram as obras que Jesus fez? Não pecou, foi achado sem ruga, sem mácula, foi atrás dos perdidos, amou, teve misericórdia, curou, expulsou os demônios, morreu na cruz do Calvário. Não tem amor maior do que esse, de alguém dar a vida pelo seu amigo. Isso é obra de Cristo, né? Claro que Deus não pede isso para nós, vai para a cruz, ou você tem que morrer para salvar seu amigo. Não, dar a vida pelo seu amigo aqui, às vezes é você descer, orar, estudar, clamar, fazer campanha por alguém. Você está dando a sua vida ali, o seu tempo, né? Que é precioso. Hoje em dia o tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos. E então ali você está dando a vida pelo seu amigo. Você está praticando também a obra de Jesus. Então, crer no Senhor Jesus é fazer as obras que Ele faz. Quem falou isso foi Ele, João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, isto é crer. Crer para quê? Para a salvação. Amém? Então, sereis salvos se retiverdes a palavra tal qual como vou-la preguei. Olha 1 Coríntios 15, do versículo 2 ao 4, que diz: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós temos que crer nisto, de que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, nós temos que crer naquilo que está escrito. Não é em revelação, não é em visão de sonhos que fulano teve, que acha que foi assim. Não. É segundo as Escrituras. Nós temos que crer naquilo que está escrito. Não quer dizer que Deus não revele, que Deus não é Deus. Claro que é, do início ao fim da Bíblia, Deus é o Deus das revelações, das profecias, né? Ele disse para Arão e Midian, disse, quando eu quero falar com um profeta, eu dou sonhos, né? Eu dou visões. É assim que ele falou? Então é assim que acontece. Nós temos que crer no que está escrito. E o que está escrito, que é a base da fé cristã, daqueles que creem em Cristo, que Jesus viveu, não pecou, né? Morreu por nossos pecados, segundo diz as Escrituras. O autor aqui de 1 Coríntios é bem realista, não tem o que estudar. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós temos que crer nisso, amém? E agora nós vamos para outro debate ainda mais pesado. Perdemos a salvação? O que você acha? Você acha que alguém, uma vez salvo, ele perde a salvação? Vamos ver o que a Bíblia diz, amém? Temos que ir para a Bíblia, palavra para a Bíblia. Mas é porque tem textos que... Vamos ver o que os textos nos mostram, né? Aqui, como eu disse no começo do vídeo, nós estamos estudando a teologia sistemática, ou seja, nós reunimos os textos voltados, né, ao tema da salvação. Todos os textos, não, porque demanda muito tempo de vídeo, mas nós pegamos aqueles textos principais, amém? Então nós organizamos esse texto. Vamos ver o que fala em 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como o Filho. Então, perdemos a salvação. O que esse texto está dizendo para nós? Que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina, todo aquele que peca, e não persevera na doutrina, ele não tem a Deus, ele perde a Deus.
ele não tem Deus. Entendeu? Ele não persevera na doutrina. Quem persevera na doutrina, né, de Cristo tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, o que é preciso fazer? É preciso perseverar. Se ele está dizendo que é para perseverar, é porque há riscos. Nós corremos risco de errar o alvo, de perder o caminho, de abandonar o caminho. Amém? 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Persevera. Então, a salvação, ela é perseverança. Nós precisamos perseverar. Vamos ver mais um texto, João 15, do 1 ao 6. Eu sou a videira, e o meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Ou seja, tem vara que é cortada. Tem vara que é cortada e lançada no fogo. Se ela foi cortada, ela estava na videira. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se vós estiverdes em mim, eu em vós dareis muito fruto. Mas aquela vara que não dá fruto, se tira. Ela é cortada. Então, aqui o texto está nos dizendo que sim, nós podemos sim perder a salvação. É possível ao homem perder a salvação. Uma vez salvo, salvo eternamente. Isso no sentido figurado, mas na prática se perde a salvação. Amém? Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Vamos entender o versículo. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. A bondade de Deus é para aqueles que permanecem nele. E a severidade é para aqueles que de alguma maneira saíram dele. Ok? E aqueles que estão a bondade de Deus, aqueles que estão salvos, persevera nisso aí. Para que tu também não sejas cortado. Amém? Então é possível sim perdermos a salvação. Vamos por mais um versículo. Colossenses capítulo 1, do 21 ao 23. A vós também que no outro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, Cristo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há embaixo no céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Meu Deus. Da gente prega que não, né? Uma vez salvo, salvo eternamente. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que mediante ao sacrifício de Jesus, né, nós tínhamos umas obras mas Cristo pagou o preço por nós viemos para Jesus, nos lavamos, nos santificamos, estamos na presença, mas nós temos que permanecer, não é isso? Fundados e firmes na fé, e não vos mover da esperança do evangelho, ou seja, não vos desviar o caminho, né? Quando a gente chama alguém de desviado, às vezes aparece alguém de desviado ao diabo, né? A pessoa está afastada, mas esse desviado aqui é movido. Você desviou o caminho, você estava no caminho, crendo naquilo, seguindo Jesus, e de repente você se desvia. Você não acredita mais naquilo, ou você se cansa, de alguma maneira a sua fé foi abalada, porque o que faz a pessoa se desviar, né? Se afastar, seja o termo que você queira usar, da presença de Deus, é a fé. A fé que é o firme fundamento. A
fé é o firme fundamento. Quando esse fundamento é abalado, é onde a pessoa se desvia da fé, né? Se afasta. Amém? Então, em Apocalipse 3,16 também prosseguindo, é possível perder a salvação. O que diz Apocalipse 3,16? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Então, muitos se desviam da fé, né? A Bíblia diz que nos últimos tempos, a apostasia ela ia desviar muitos, né? Alguns, né? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, né? Ou seja, abandonarão a fé. A apostasia é o abandono da verdade. E é importante ver que o contexto todo diz que para saber o que significa apostatar da fé. Então, muitos se desviam, muitos se afastam da presença do Senhor, perdem a salvação devido à apostasia, apostatam da fé, né? O que é apostatar da fé? Não crer mais na verdade, distorcer a verdade, né? Cria em uma coisa e agora não crê mais, né? Apostatou. A apostasia é o abandono da verdade. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 3, assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas enganadoras, né? Espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, muitos apostatam da fé porque vão dar ouvidos a ensinamentos de espíritos enganadores. Espírito do engano que está sobre a nação brasileira, né? Seja repreendido em nome de Jesus. Mas esse espírito de engano está sobre a nação, atuando em algumas igrejas, né? Na igreja, a organização, o espírito do engano, cumprindo assim o que está dizendo, que nos últimos dias. E muita gente está apostatando da fé, por dar ouvido a essas doutrinas. Não vem para a Bíblia, para a palavra de Deus, que é simples e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. É apta para discernir as intenções do pensamento e do coração. A Bíblia é apta para desfazer todas as obras do diabo, todo o mal, né? Então, por isso precisamos estar pautados, precisamos estar alicerçados na Bíblia, na palavra de Deus. Não é em doutrina de homem, não é em placa A, em placa B, em placa C. Temos sim que ter endereço, temos que ter um pastor, é muito bom, temos que ter onde congregar e fazer as obras e aprender e crescer e etc e tal. Mas mesmo lá dentro daquela igreja que você está, leia a palavra de Deus, porque os homens se corrompem, homens se vendem, homens mudam, homens caem, né? Eu ainda sou do tempo que quando alguém se desviava na igreja, se desviava um monte junto, perdia a fé, porque o fulano de tal caiu, pecou, se desviou. Ou seja, a pessoa estava colocando a sua fé, a sua confiança em um ser humano. Não faça isso, creia na Bíblia. Nós somos humanos, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos e muito. Então a Bíblia ela é o respaldo, né, do cristão, é a nossa fé, é a nossa fonte de fé e prática. A salvação, então, ela depende de nós guardarmos a doutrina. Precisamos guardar a doutrina de Cristo, doutrina da palavra da Bíblia, né? Lá em 1 Timóteo 4,16, já li esse versículo aqui, né? Tem cuidado de ti e, né, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Em que coisas? Na doutrina, em cuidar de você e na doutrina. Cuide de você e vá para a doutrina. Cuide da sua vida espiritual através da doutrina, da Bíblia. Aprende a Bíblia, porque tu salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Tu vai ter bagagem, né? Você vai ter autoridade de ensinar, de dizer para alguém: não, isso aqui está errado, vem para cá, porque a Bíblia diz isso. A palavra de Deus ensina assim, entendeu? Então nós precisamos estar assim pautados na doutrina. Alguns, né, se desviam da fé. Por quê? Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então a nossa fé de salvação, né, a nossa salvação começou em Jesus. O que ele falou, ensinou seus discípulos, né, os apóstolos e os discípulos foram muitos.
E depois que Jesus morreu, que ascendeu aos céus, ficou as testemunhas, aqueles que ouviram foram passando, né, de geração em geração, e Deus os inspirou para fechar o cânon bíblico, para tudo estar aqui, né? Então nós não podemos nos desviar dessa fé, a fé da palavra de Deus, da doutrina que foi passada, né, na oratória. Nós ouvimos, né, ouvir o que? A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Então Deus instruiu, treinou homens, que foram treinando outros homens, que foram treinando, e até hoje perdura, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a igreja, ela, né, ao longo do século, ela vem vencendo. A igreja vem. A igreja de Cristo é mais do que vencedora, ela não é vencedora. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Primeiro porque Cristo já venceu o maligno, e a sua obra redentora perdurou e perdurará ainda até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então precisamos nos pautar na palavra para não nos desviarmos da nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós sermos salvos. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Crer quer dizer fé e obra. Forma essa palavra crer no sentido espiritual. Amém? A nossa salvação, ela não pode ser negligenciada. Eu não posso negligenciar, entrar no sono da indolência, da negligência. Não, nós precisamos estar atentos, precisamos estar vivos. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 2:3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Salmos 69 e 28, né? Salmo 69, versículo 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registros como justos. Então, tem nomes que é riscado do livro da vida, né? Ou da árvore da vida, né? Muitos embates teológicos e tudo mais. Então, mediante a tudo isso que nós estudamos, que vimos aqui, o que nós concluímos? O que o Espírito Santo quer trazer para nós? Né? Que nós precisamos ter um equilíbrio entre o amor e a justiça, que é tudo uma dosagem. O cristão, ele segue como sal da terra, né? Se o sal for insípido, de nada serve, a não ser para ser lançado fora, né? Está lá em Mateus 13:14. Então, o que o principal função do sal? Tem algumas funções, mas a principal é dar sabor ao alimento, não é isto? O sal conserva, o sal. Um dos principais é dar sabor, né? Eu sou dona de casa, cozinho, então eu tenho que ter a medida do sal. Se eu colocar muito sal na comida, vai ficar salgada. As pessoas não vão conseguir comer. Se comer, vai passar mal, né? Assim. E se eu não coloco o sal, fica sem gosto. A pessoa vai dizer, não, isso aqui não está conseguindo, né, me satisfazer. Então é a medida. Nós temos que andar na medida. Nem de mais e nem de menos, né? Nós temos que praticar o amor, a justiça, mas não podemos negligenciar nossa salvação. A salvação é uma coisa maravilhosa que foi dada por Deus, é um dom de Deus. Deus deu para nós, né? Através de Jesus Cristo. Nós já lemos, o pecado entrou por Adão, mas também por Jesus entrou a vida, o juízo, a justiça de Deus. E até a consumação dos séculos, até tudo isso ser consumado, até Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, nós precisamos estar atentos, vívidos, firmados na palavra de Deus. Cuidado com as muitas vozes, cuidado com o que você se alimenta, as pregações, né? Você vai para, igual eu falei no começo do vídeo, tem muitas correntes teológicas, muitas linhas de interpretação. Estou aqui defendendo o que está na palavra, no versículo da Bíblia. Aí surgem teólogos, né, estudiosos da palavra, que não, esse versículo tem uma vírgula e não quer dizer isso. A palavra é simples. Crer no Senhor Jesus será salvo por tua casa. Esse crer, você vai se aprofundar na palavra, você vai ver que esse crer é fé e obras. Se com a tua boca confessares ação, teu coração creres, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Então você crê, mas também você tem que praticar. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Então crer em Jesus não é somente crer e vou viver minha vida de qualquer jeito. Não, é abandonar o pecado, o mal.
tudo aquilo que me prejudica, né? Então o pecado é errar o alvo, eu estou errando o alvo, isso aqui não está dando certo para mim, errei, isso aqui tá errado, está me prejudicando, porque o pecado não pode prejudicar Deus, não. Deus é muito soberano, Deus está muito acima de nós. Eu pequei, tadinho de Deus. Não, tadinho de você. Deus abomina o pecado, porque o pecado mata o homem. O pecado destrói o homem, destrói o ser humano, e Deus não quer isso, né? Como eu já falei, a política de Deus é a salvação do homem, do início ao fim da Bíblia, né? Só que essa salvação, ela tem um preço, ela não foi de graça, e não é, a caminhada com Cristo não é fácil, mas a certeza daquilo que Deus tem para nós é o que tem que prevalecer na nossa vida, né? Então, se você hoje se encontra afastado, né, se diz, volte para o caminho, a porta está aberta, né? A porta da graça, da esperança. Quanto à vida, a esperança, o advogado está lá. O que a Bíblia diz para nós? Não pequeis, peca não. Mas se todavia pecardes, tens um advogado junto ao Pai. Ele está lá. Ele ainda não veio. Depois que ele vir, né? Depois que ele vier, aí não vai ser mais advogado. Ele vai vir como consumindo todas as coisas, entregando ao Pai o reino, né? Vai consumar aí o reino de Deus. Mas enquanto isso, a porta está aberta. Você que nunca aceitou Jesus, que não entendia ou não entende, eu espero que essa palavra ela abra sua mente, que você entenda que precisa sim crer no Senhor Jesus, e ter ações, e ter obras, e ter gestos, e não é só no pensamento. Isso é estereótipo. Você tem que testificar, testemunhar de Jesus. Não precisa? Quem falou isso? Nós temos que ser um testemunho vivo. Aquilo que nós não conseguirmos falar, nós temos que expressar através dos nossos gestos, das nossas obras, sermos diferentes. Todo mundo conhece um crente quando ele é convertido, quando ele é liberto, né? Todo mundo olha e já pensa, esse rapaz aí, essa jovem é diferente. Ele tem um negócio diferente aí, ele não é do... Entendeu? Então nós temos sim que testificar de Cristo. O inimigo tem colocado isso nos últimos tempos, né? Tanto é que a gente quase não consegue mais discernir quem é quem. Não é muitas vezes por causa de roupa, de cabelo, de nada. É por causa do comportamento, né? Do gesto, das obras, da raiva, da ira, da cólera, do xingamento. Você olha e diz, não, como essa pessoa... Ela não condiz com o que a Bíblia diz, né? Com o que Jesus ensina. Então, que nós possamos nos despertar. Aquele que ainda não tem Jesus, que venha para Cristo. Aquele que se afastou, volte para Jesus, né? E aquele que está em Jesus, que fique firme, que não vos deixeis enganar, engoldar em doutrinas, mas muito cuidado, todo cuidado é pouco. Vivemos nos tempos, eu já falei isso em outro vídeo aqui, que só vai se firmar e realmente conseguir varar, né? Uma expressão chula, mas que a gente usa muito no meio, que eu uso muito no meio que eu convivo, só vai conseguir varar, né? Passar no caminho e entrar na porta estreita, que é Jesus, ele é a porta, quem tiver firmado na palavra. Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Só quem estiver aqui, ó, pautado nesta palavra, vai conseguir. E a palavra quem é? Cristo. A palavra é Jesus. A palavra é a coluna e a firmeza da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a palavra, nós precisamos estar nele. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por mais essa oportunidade. E nós estamos aqui. Aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração, nós iremos fazer, né? Nesses últimos dias estamos à disposição do Mestre de toda a terra. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. E a minha oração nessa tarde é que Deus entre na sua mente, no seu coração e te convença, né? O Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Somos pecadores justificados pela morte do Senhor Jesus, morte de cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai, né, rogando por nós, orando, né, pedindo e nos guardando de todo o mal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.